Os olhos do mundo mais uma vez estarão voltados para o Brasil. Entre 10 e 21 de novembro de 2025, Belém do Pará sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Em pleno bioma amazônico, as expectativas para a edição brasileira são grandes. Na agenda prevista, temas como a preservação de florestas e biodiversidade, justiça climática e impactos sociais do aquecimento global deverão mobilizar os debates. Vista pelo governo brasileiro como uma oportunidade de o Brasil reforçar sua importância na transição energética mundial, a COP30 também está estimulando transformações no setor privado. Eu sou Bernardo Menezes e vou conversar agora sobre a mobilização liderada pelo Pacto Global Rede Brasil entre as empresas brasileiras e como companhias do setor elétrico, a exemplo da ENGIE, estão alinhando suas estratégias à agenda da COP de Belém. Agora, no Além da Energia. Vamos receber nossas convidadas? Eu começo dando boas-vindas a Daniele de Andrade Melo Freire, gerente de clima do Pacto Global da ONU, Rede Brasil. Olá, Daniele. Olá, Bernardo. Olá, Flávia. Agradeço a participação e também o convite. Obrigado pela participação. Para quem não sabe, o Pacto Global é uma importante articulação lançada pela ONU há 25 anos que reúne empresas comprometidas com a sustentabilidade corporativa e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Quem também participa da conversa com a gente é a Flávia Teixeira, gerente de sustentabilidade e transição energética da ENGIE. Olá, Flávia, bem-vinda ao podcast mais uma vez. Olá, obrigada, Bernardo, por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Daniele, pela sua presença aqui no nosso podcast. Ótimo ter você aqui novamente, Flávia. Feitas as devidas apresentações, eu já queria perguntar aqui para a Daniele. Daniele, você poderia explicar para a gente como o Pacto está mobilizando o setor privado para a COP30? Quais setores da economia brasileira apresentam os maiores desafios em relação à transição para uma economia de baixo carbono e como o Pacto Global está trabalhando para superar essas barreiras? Excelente, Bernardo. Agradeço aí a pergunta, né? É uma pergunta extremamente relevante e eu, com humildade e respeito a todas as outras associações e instituições, comentar que o Pacto tem um programa bastante único no mercado brasileiro e também a nível internacional, que é o programa Pacto Rumo à COP30, que foi lançado logo depois que o governo inaugurou ali, né, a Secretaria para a COP, que é a Secop, em abril e logo em seguida, com o programa Rumo à COP30 do governo, o Pacto lançou o Pacto Rumo à COP30, que na realidade é uma gestão de projeto complexo, porque dentro desse programa eu tenho 12 projetos que serão entregas para o setor privado relacionados à agenda climática durante a conferência, mas não só isso, também antes da conferência, e não se terminam esses projetos durante a COP30, e sim, eles têm continuidade. Ou seja, são projetos que se iniciaram dentro do pacto com o setor privado para aceleração da mitigação de emissões de gases de efeito estufa, adaptação e resiliência climática das operações das empresas nas regiões onde elas têm, né, suas instalações e atuação. Além disso, também a gente trata muito dentro desses projetos os meios de implementação para mitigação e adaptação do setor privado. Então, é um programa bastante completo, com entregas factíveis para mudar ponteiro de fato e a gente atingir uma economia de baixo carbono com as empresas que são participantes do pacto. Então, esse programa ele foi lançado, inclusive, com a nossa agora diretora executiva da COP30, com a Ana Toni. Foi no Museu da Língua Portuguesa, no ano passado, aqui em São Paulo, e que a gente pôde convidar o setor privado para que ele pudesse escolher e ter onde agir efetivamente em relação às pautas que são discutidas e negociadas durante uma conferência de clima. E aí, trazendo um pouco de como a gente estruturou o programa e os projetos que fazem parte do programa, a gente usou, inclusive, essa pergunta que você trouxe, quais são os setores que apresentam maiores desafios, né? A gente precisa de projetos para atacar esses desafios, né? Para que a gente transforme esses desafios em oportunidades. Então, eu vou citar 3 grandes setores, e obviamente eu vou começar com o setor de energia, que é com quem a gente está conversando aqui com a ENGIE,
que é, obviamente, a descarbonização da matriz elétrica aqui do nosso país. Então, por mais que a gente tenha majoritariamente uma matriz renovável, também há uma dependência grande, inclusive preocupantemente crescente, de termoelétricas, né, para usabilidade ainda de combustível fóssil. Então, a gente precisa, de fato, trazer um plano de descarbonização que não seja mais dependente desses combustíveis fósseis e até 2050, de fato, esse setor elétrico-energético consiga fazer toda a sua transição energética justa, né? Então, esse é um grande desafio, e aí, obviamente, a gente tem não só ações voltadas para a transição energética puramente dita, mas a gente também trabalha muito junto com a plataforma de direitos humanos. Também vou citar a questão de descarbonização do transporte. Então, a gente tem o projeto do Hub Biocombustíveis Elétricos, que trata exatamente sobre como fazer a transição energética desse modal. Então, a gente não fala só de eletrificação ou só de um uso de etanol, mas sim as muitas possíveis alternativas de biocombustíveis e também eletrificação da malha, para que a gente possa atingir o net zero também dentro do setor de transporte e mobilidade no Brasil. E aí também o Brasil, né, para encerrar aqui a minha resposta, diferente de grande parte do mundo, as nossas emissões, elas são emissões geradas pela mudança do uso do solo. Não só falando de Amazônia, mas falando de todos os nossos biomas, a gente transferir, que são métodos tradicionais de criação de gado e métodos agrícolas, para que sejam adoções de práticas regenerativas, por exemplo, integrando lavoura, pecuária e floresta, para que a gente tenha práticas e métodos que não sejam, de fato, tão extrativistas ou tão degradantes ao solo, e sim que eles sejam regenerativos e que não sejam necessários mais os desmatamentos, sejam eles, no caso, legais, inclusive, né? Então, eu trago esses 3 desafios e para cada um deles a gente tem projetos dentro do programa Pacto Uma COP30 para que o setor privado possa se interar e agir e realmente estar junto aí do Pacto Global da ONU para ter suas ações diretas. Flávia, algumas estimativas já divulgadas indicam que cerca de 40 mil pessoas deverão passar pela COP em novembro. Esse dado pode ser considerado aí um termômetro para a importância global dessa edição? Bom, Bernardo, obrigada pela pergunta. Eu acho que só pegando um gancho um pouco do que a Daniele falou, o Brasil tem sido, sim, um exemplo de transição, sobretudo a transição energética do setor elétrico, né, que hoje é responsável por 2% das emissões totais do Brasil, mas a gente tem ainda bastante coisa a fazer, né? Descarbonização da indústria, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis na matriz carbono intensiva. E outra coisa que eu queria ressaltar, assim, até agradecer e parabenizar pelo movimento do Pacto Global. No ano passado nós tive a honra, né, de receber lá em Baku um reconhecimento pelo Pacto Global, pelo nosso programa de descarbonização de fornecedores. Então, todo o trabalho que a gente vem fazendo de engajamento e da nossa cadeia de valor, né, descarbonização de fornecedores, como que essas iniciativas do Pacto Global, elas geram engajamento, elas geram um pertencimento, parcerias e até fortalece junto às lideranças e os tomadores de decisão de que a gente está no caminho certo quando a gente tem um compromisso genuíno, um compromisso de transparência e um compromisso com a descarbonização. Então, é só aí vir ao encontro, né, do que a Dani falou, da importância desses movimentos do Pacto Global. Bom, mas voltando para a sua pergunta, Bernardo, eu acho que essa estimativa de 40 mil participantes, ela não só confirma o aumento da relevância global das conferências das partes signatárias da Convenção da Mudança Climática, mas ela também amplia a visibilidade do Brasil e a importância da Amazônia do debate climático internacional, colocando aí a maior floresta tropical do mundo e toda a complexidade inerente à gestão desse patrimônio no centro das discussões sobre sustentabilidade e transição energética. Por outro lado, é importante destacar que a quantidade de participantes por si só não garante sucesso do evento.
que realmente conta é a qualidade das negociações, a definição de metas mais ambiciosas, sobretudo de financiamento, e a capacidade de transformar discussões em ações concretas. Além disso, sim, há os desafios logísticos que precisam ser superados. Belém vai precisar adaptar a sua infraestrutura de hospedagem, de transporte, além de garantir segurança, conectividade e sustentabilidade durante todo o evento. Espero que a gente consiga aí convergir para apoiar, né, o setor privado, sociedade civil, governos, apoiar aí o governo, né, do estado do Pará, para a gente poder receber esse evento, de forma, bem-sucedida, né. E para o Brasil, acho que aumenta muito a nossa responsabilidade de demonstrar o que está sendo feito para solucionar o problema do desmatamento, sendo que a ocupação do uso do solo é o maior responsável pelas nossas emissões. Então, temos aí não só o compromisso e eu fiquei muito feliz, né, com a escolha do nosso embaixador André Corrêa do Lago, que vem fazendo um trabalho relevante, reconhecido, unânime, né, nessas negociações, para ser o presidente da COP30, né, nos apoiar no desenvolvimento dessa agenda, porque nós estamos diante de uma oportunidade única, né. Toda COP ela representa uma chance de fortalecimento da cooperação internacional e, no caso dessa, de mobilizar recursos para a Amazônia, mobilizar recursos, né, para a transição energética brasileira e criar um legado positivo para o Brasil e reafirmar o país como um líder na agenda climática e de transição energética. Agora é traduzir essa mobilização em resultados concretos que gerem impactos de longo prazo, tanto para as políticas públicas quanto para as práticas empresariais e sociais. Essa, ao meu ver, é a medida real do sucesso da COP30. Daniele, a gente está falando de uma COP em plena Amazônia. O pacto também integra iniciativas específicas na região, né? Como funciona, por exemplo, o movimento Impacto Amazônia? O movimento Impacto Amazônia, ele vem de um lugar, ele é um dos movimentos mais recentes, né? Ele tem um pouco mais de um ano só, mas ainda assim ele é um movimento até mais transversal, então ele abarca questões, inclusive, de direitos humanos, para que a gente possa tratar com as empresas como elas podem ter rastreabilidade das suas operações, ou seja, ela tem ali seus fornecedores, a sua cadeia de valor, e como que ela consegue atuar para ter rastreabilidade de que os produtos que ela está comprando para, enfim, desenvolver os seus próprios produtos, não seja proveniente de um desmatamento ilegal, por exemplo. Então, isso é extremamente relevante e é abarcado dentro do movimento Impacto Amazônia. A gente tem alguns parceiros estratégicos, como a própria CNU, e ela é uma agenda-chave para o próprio desenvolvimento do pacto em si durante a conferência. Então, o que a gente oferece para as empresas? A gente oferece uma trilha de conhecimento científico sobre como ela consegue entender a conservação e a inovação dela ali na região da Amazônia Legal, né, que a nossa chave aqui é a Amazônia Legal, ou seja, abarcar os 9 estados do nosso país que compõem a Amazônia Legal, e que a gente não está falando só do bioma amazônico, a gente também abarca o bioma cerrado. Então, a gente consegue falar de realmente como combater o estresse hídrico, né? A gente tem que falar das águas da Amazônia, a nossa grande bacia hidrográfica que compõe ali todo o cerrado, todas as bacias, né, que compõem o cerrado. Então, a gente fornece essa trilha de conhecimento às empresas que assinam, que é gratuito, né, uma carta compromisso, que ela realmente quer entrar nessa trilha para compor, né, construir suas capacidades em relação à conservação e inovar nas suas operações. Além disso, a gente também, para enfrentar o desmatamento, a gente é um ambiente, um reduto muito importante de conexão entre as empresas, ou seja, lideranças empresariais com lideranças indígenas e comunidades quilombolas, ribeirinhas, sertanejas, para entender como que a sociobioeconomia pode começar a fazer parte das operações das empresas. Então, isso também é um pilar importante dentro do movimento Impacto Amazônia, e a gente sabe que isso vai ser extremamente relevante durante a conferência, e traz também esse protagonismo comunitário de que
para que a floresta fique viva e consiga ter um bom relacionamento entre setor privado e a sociedade civil, todos precisam ter esse protagonismo para falar, olha, aqui para a gente continuar com a conservação e com a floresta viva, a gente pode entender a bioeconomia como a gente já faz, e a empresa privada traz esse seu conhecimento, também faz essa troca de tecnologia e intelectualidade entre as partes para alavancar ainda mais a conservação, proteção e regeneração da Amazônia Legal. É assim que o pacto vê o funcionamento do movimento Impacto Amazônia com as empresas, mas também as comunidades tradicionais, populações indígenas. Flávia, entrando agora um pouco mais na agenda da COP30, alguns temas como a questão do financiamento deverão ser enfrentados novamente. Mas há outros, como a justiça climática, que são caros à liderança brasileira. Você acredita que possa haver avanços mais significativos nessas pautas? Eu acho que, para além dos entraves relacionados ao desinvestimento gradativo em relação aos combustíveis fósseis, né, que é um tema central em todas as COPs, o financiamento climático é o maior desafio das negociações. A transição energética, a descarbonização da economia, a adaptação às mudanças climáticas depende de investimentos estimados aí na ordem de trilhões de dólares. Desde o Acordo de Paris, em 2015, havia o compromisso dos países desenvolvidos investirem 100 bilhões de dólares anuais até 2025 nos países em desenvolvimento mais vulneráveis. Na COP29, esse compromisso saltou para 300 bilhões a serem alcançados em 2035, ou seja, daqui a 10 anos, né, com uma meta aí de desenvolvermos até lá um consenso sobre esse 1,3 trilhão de dólares, oriundo aí de uma análise do grupo de High Level Experts que cunhou esse valor. Então, a gente tem aí a expectativa de perseguir um acordo com relação a isso. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que tem toda uma modelagem financeira internacional que precisa ser repensada, né? O Brasil tem alguns projetos relacionados a isso, que eu acho que vale a pena a gente valorizar, observar e incentivar. Mas no final do dia, né, Bernardo, assim, ainda que esses recursos sejam disponibilizados, o acesso muitas vezes se assemelha a um labirinto burocrático, especialmente para os países em desenvolvimento, repercutindo aí na realidade como empréstimos, sujeitos a juros, variação cambial. Então, isso tudo a gente precisa discutir e, a meu ver, isso é o cerne do debate da justiça climática. Você imagina que nós estamos num jantar bem caro, bem caro. Algumas pessoas quase não comeram, mas todos são obrigados a dividir essa conta igualmente, né. Acho que essa é um pouco uma metáfora que reflete como que os países em desenvolvimento mais vulneráveis se sentem com relação às mudanças climáticas. Os mais afetados são justamente os que menos contribuíram para o problema. Então, acho que a COP30, né, sediada na Amazônia brasileira, que ainda é um fator relevante, vai trazer uma perspectiva diferente do que foram as últimas edições em Glasgow, em Dubai, em Baku, sobretudo após o lançamento do Pacto de Transição Energética Justa e Inclusiva, que ocorreu na COP29. Acho que fica cada vez mais claro que essa transição para uma economia de baixo carbono deve incluir os trabalhadores, as comunidades, os setores vulneráveis e vai exigir aí o investimento e a criação, né, de empregos verdes, requalificação profissional e políticas que garantam a proteção e a oportunidade para todos. Acho que a liderança brasileira, né, além disso, pode propor mecanismos mais robustos de cooperação internacional, aprofundando os avanços do artigo 6 do Acordo de Paris, que trata dos mercados de carbono e as transferências de resultados de mitigação e emissões, que ganhou novas bases após o acordo histórico alcançado na COP29. Acho que pode ser um divisor de águas, né, conseguir transformar intenções concretas, intenções em ações concretas. E mais do que nunca a gente precisa, né, de compromisso político, colaboração entre os setores da economia, mobilização da sociedade civil. A gente tem tudo aí para ser um exemplo global de que é possível conciliar crescimento econômico com preservação ambiental, justiça social. Eu costumo mencionar, né, a frase do nosso poeta Tiago de Mello: "Faz escuro, mas eu canto". E a COP30 é a oportunidade de trazer à luz a um futuro mais justo e sustentável, onde todos possam finalmente dividir de forma mais justa essa conta.
Tomara! E, Daniele, de modo geral, como você avalia o engajamento das empresas nessa agenda? Como o Pacto Global está apoiando, por exemplo, as pequenas e médias empresas a adotarem práticas mais sustentáveis e a participarem da COP30? E que tipo de compromissos concretos o Pacto Global sugeriria ao setor privado brasileiro durante a COP30? O pacto em si tem vários meios para que, principalmente as pequenas e médias, que normalmente têm menos recursos, não só financeiros, mas também menos pessoas dedicadas a essa temática, para que ela possa, dentro do próprio movimento, receber um curso bastante completo de 6 meses, que pode ser feito de uma maneira assíncrona. É um curso do Global, mas a gente consegue fazer em português aqui com nossos consultores, que eu sou responsável pela gestão direta, para que ela entenda como construir seu próprio inventário e também desenvolver o seu plano de descarbonização. Então, se, por exemplo, a empresa, seja ela pequena ou média, entra no Pacto Global e adere ao movimento Ambição Net Zero, ela já vai ter a possibilidade de, a partir de maio, ingressar na turma desse ano no Ambição no Acelerador Climático, que é o curso que a gente tem para ajudar, de fato, as empresas nessa construção não só do inventário, mas do plano. Além de tudo isso, né, a gente, como programa Pacto Rumo à COP30, e não só muito voltado só para o movimento Ambição Net Zero, a gente tem várias outras possibilidades de engajamento, e a gente tem um grande indicador que a gente quer pelo menos 600 empresas muito ativamente envolvidas com projetos diretos, seja na região ou seja com ações de nível nacional, até mesmo internacional, de ação climática. Então, a gente vem monitorando as empresas que vêm tendo essas ações e a gente vai reportar esse tipo de dado durante a conferência. Então, o próprio programa em si, né, ao meio das empresas de qualquer tamanho poderem se ativar ali até esse ano e chegando na conferência e depois também. Falo muito aqui do Science Based Targets, tem o próprio Pacto Verso, que é uma plataforma de que as empresas que fazem parte do pacto e estão na plataforma de clima têm todas essas trilhas de básico para o que é o básico de agenda climática, o que é o intermediário para eu fazer uma agenda climática aqui, o que é o meu avançado que eu preciso desenvolver aqui internamente na minha empresa. Então, a gente oferece tudo isso para que as empresas possam se engajar e chegar lá e não ter um discurso vazio, né? E, de fato, ter o que mostrar, puxa, eu consegui reduzir minhas emissões em tanto, meu escopo 1, 2 e 3, eu tenho tais ações com os fornecedores. Então, é isso que a gente quer e está incentivando com as empresas por meio do movimento. Interessante. E, Flávia, como a ENGIE tem se posicionado em relação às principais pautas da COP e qual a expectativa da companhia para essa edição no Brasil? Olha, Bernardo, a ENGIE tem bastante orgulho de dizer que está do lado da solução do desafio climático. E nós temos como propósito e somos um dos principais atores globais em agir para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, com investimento contínuo em fontes renováveis, infraestrutura de transmissão, eficiência energética, soluções tecnológicas e também no transporte de gás, com ênfase em atividades e regiões ainda carbono intensivas no Brasil. Bom, nesse sentido, a gente tem se posicionado estrategicamente nas últimas edições das COPs, apresentando essas iniciativas, soluções inovadoras, fomentando parcerias e inspirando outros atores a acelerar a transformação do setor energético. Um dos pilares centrais do nosso posicionamento é o alinhamento com as metas do Acordo de Paris. Nós temos aí um compromisso assumido de descarbonizar 45 milhões de toneladas ano até 2030 os nossos clientes através de produtos e serviços de descarbonização. Então, a gente reafirma esse compromisso, né, em limitar o aumento da temperatura global a 1,5 ponto, por meio da redução das nossas próprias emissões de carbono e apoiando os nossos clientes e fornecedores nas suas jornadas de descarbonização. Operando no Brasil já há 28 anos, né, com um parque gerador 100% renovável, então a nossa expectativa com a COP30 é ainda mais alta. Então a gente reconhece a relevância estratégica do Brasil na transição energética, especialmente com o papel crucial da Amazônia, né, na regulação do clima, no fornecimento de soluções baseadas na natureza
Então, nesse contexto, a gente espera aproveitar a COP, né, contribuir para encorajar, destacar essas soluções, projetos bem-sucedidos, demonstrando a viabilidade de uma transição energética em larga escala no Brasil. Então, a gente tem atividades paralelas, a gente está olhando aí a nossa programação, acompanhando o que vai ser apresentado, né, de projeto para a COP30, fazer como melhor a gente engaja, mas a gente também tem várias frentes, como o Além da Energia, esse podcast, o nosso hub de conteúdo, que é o alemdaenergia.com.br, para criar cada vez mais conscientização, informação qualificada e encorajar os brasileiros a investirem, serem protagonistas dessa agenda. Então, um dos projetos que a gente já começou, que a gente pretende avançar até lá, é, por exemplo, a doação de biodigestores para escolas e comunidades na região, em algumas regiões que ainda não dispõem dessas soluções lá no Pará. A gente tem conversado, tem tido até o apoio de algumas pessoas lá da Secretaria de Meio Ambiente, dizer, olha, as comunidades que mais precisam. Então, isso tudo é um projeto ainda, né, incipiente, que está começando bem pequeno, mas ele tem o potencial não só, né, de proporcionar uma transição energética, né, dessas instituições e dessas comunidades, gerar conhecimento qualificado, como que a gente pode, das soluções às vezes mais simples, impulsionar e endereçar esses desafios. Então, a nossa expectativa é muito grande, a gente espera em breve, entender melhor esse calendário, quais são as principais oportunidades de participação e, quem sabe, prover aí as nossas soluções, os nossos serviços e a visibilidade aí do potencial brasileiro na transição energética. Este foi mais um episódio do Além da Energia, espero que você tenha gostado. Eu quero agradecer a participação da Daniele e da Flávia. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bernardo, pelo convite aqui ao Pacto Global e para participar do podcast Além da Energia. Obrigada aí pelo papo, Flávia, junto comigo. Obrigada, Bernardo, mais uma vez por essa mediação e muito obrigada, Daniele, pela presença. Vamos em frente. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!